Fala galera, tudo beleza? O nosso Liberdade na Prática de hoje recebe com muita honra, estou muito feliz com a tua visita, o nosso Adriano Paranaíba. Ele é economista, doutor em transporte, autor desse livro aqui, Transportar é Preciso. Se você ainda não leu, recomendo. E o nosso convidado de hoje, obrigada pela presença. Eu que agradeço aí essa abertura, as suas iniciativas também, buscando não só fazer uma política de forma diferente, mas realmente querendo transformar as ideias da liberdade em coisas práticas para a vida das pessoas. Eu que tenho que dar os parabéns pro seu trabalho. Obrigada. A gente só fica dando ideia. Ser professor é bom nessas horas no movimento liberal, a gente só fica dando ideia. Alguém tem que pôr isso na prática. Então são vocês que fazem aqui isso pela gente. E eu esqueci de falar, ele é professor do Instituto Mises também. É um cara com um currículo enorme. Eu só dei uma resumida aqui, mas o cara é fogo. Para não falar Mas então vamos lá. Adriano, fala um pouquinho sobre o teu livro, sobre, na verdade, obviamente não sobre o livro, mas sobre essa proposta liberal, sobre como a gente traz o liberalismo para os problemas do transporte público. A gente sabe, aqui em Curitiba, a gente vive votando o projeto para dar novos, como é que fala? Suplementar o orçamento do transporte, subsídio para o transporte coletivo. A gente sabe que o transporte coletivo no Brasil inteiro é deficitário. E como que a gente pode trazer a proposta liberal para esse mundo do transporte, para a mobilidade urbana? Por incrível que pareça, quando a gente fala em liberalismo, se tem algo que eu vejo, a minha perspectiva, que eu acho que é mais fácil da gente levar as ideias da liberdade, é meio que um paradoxo, É justamente nas cidades, no meio urbano, Porque é onde as pessoas vivem, Levar liberalismo para Brasília não faz muito sentido, porque Brasília é o país o lugar das canetas e tal, mas onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, fica longe das pessoas, onde a gente está no dia a dia, onde a gente tem possibilidades de fazer as mudanças necessárias, realmente são nos municípios, nas cidades e os problemas que envolvem a cidade. E com certeza a mobilidade é o maior problema que enfrenta a cidade, mas, de novo, um novo paradoxo. A gente não consegue resolver o problema de transporte. Porque transporte é uma atividade meio. A gente tem que resolver os outros problemas que causam o problema de transporte. Problema de ocupação de solo, problemas de uso do solo, problema de aproveitamento do solo. Infelizmente, na minha lógica, eu acredito que nós vivemos meio que um comunismo nas cidades. Porque até a sua propriedade privada não é sua. A sua propriedade privada, o lote onde você mora, é do burocrata que fala quantos metros tem que ter de recuo, quantos metros de área construída no máximo pode ter. Então, assim, você é quase que um funcionário público. Você é quase que obrigado, e ainda tem que pagar, Funcionário público pelo menos recebe, Que não, você faz o contrário. Você se lasca todo, você tem que sustentar, pagar, e ele te dá a regra como você vai fazer a tua casa, como vai ser o teu espaço. E essa forma de regulamentar o uso do solo é que faz com que as pessoas vão embora da cidade. Os pobres não moram na cidade, não é porque eles gostam da favela, é porque eles não conseguem pagar aquela regulação mínima exigida e que muitas vezes a gente observa é muita burocracia. A maioria dos terrenos, até a ideia de terreno mínimo, área mínima do tamanho de um lote. Qual que tem que ser o tamanho de um lote? Nós temos cidades no Brasil que, pasmem, nós temos tamanho mínimo de lote de 600 metros quadrados. Caraca, muita coisa. Imagina. Então, não tem jeito o pobre morar dentro da cidade. Então, se a gente quer mais inclusão das pessoas dentro da cidade e aí resolver o problema do transporte, a gente tem que também rever toda essa questão urbanística da cidade. Você falou uma coisa que eu já levantei essa discussão aqui na Câmara de Curitiba também, num projeto que a gente estava votando para incluir alguma atividade comercial nessas regulamentações que tem de uso do solo e o que é permitido em determinada zona da cidade. E um dos pontos que eu levantei foi justamente esse. Esse é o problema de a gente ter um poder central que diz o que as pessoas podem fazer em cada pedacinho da cidade, Aqui pode isso, aqui pode aquilo, aqui pode casa e comércio, aqui só pode comércio se for comércio desse tipo. E aí a gente acaba gerando um problema gigantesco, inclusive quando surgem novos tipos de negócio que eles não estão na lista do que pode e aí eles ficam naquele limbo jurídico de não saber o que fazer. Não, um burocrata diz se a escola pode estar no lugar X ou no lugar Y e esquece que as pessoas às vezes moram longe dali e aí isso vai fazer uma demanda de transporte, As pessoas querem, muita gente pergunta assim, Adriano, será que o metrô é a solução para a minha cidade? Cara, você colocou as pessoas longe
do lugar onde elas trabalham, o metrô vai ficar caro. Não vai ter subsídio que aguenta a manutenção desse sistema. Nós temos que rever o nosso espaço, né? O Japão faz isso muito bem, claro, lá por uma necessidade, porque lá é pouca terra e muito japonês, né? Mas lá eles partiram para uma lógica realmente de fragmentar mais ainda o uso do solo. Tem prédio que é feito em vão de prédios, né? Você tem 2 prédios, aí tem um prédio que era para ser o vão do prédio, está ali. Cidade de Nova York faz um aproveitamento do uso do solo máximo ali, tem lugar que não tem nem calçada direito, para que você tenha um máximo de aproveitamento da propriedade privada, com muitos usos. Então, no mesmo prédio você tem questões comerciais, você tem restaurante, você tem shopping, você tem hospital, você tem residência. Isso faz com que diminua a pressão do sistema de transporte, porque aí sim o cara vai andar a pé. Sim. Não adianta a gente falar assim, vamos fazer ciclovias para as pessoas andarem de bicicleta e ter uma cidade mais limpa. Não adianta o cara morar a 20 quilômetros do lugar do trabalho dele, ele não vai pedalar 20 quilômetros todo dia. Não tem como. Não tem nem como, né? Aqui de Curitiba ainda é um clima agradável, a gente está aqui de blusinha de frio. Imagine eu que venho de Goiás, que lá tem época do ano que a mínima é 25 graus. Como é que você vai mandar a pessoa pedalar? Você vai lá 1.000 quilômetros de ciclovia, como é que o cara vai... Não tem como usar isso. Vai pedalar 20 quilômetros para chegar no trabalho. Debaixo de um sol, do cerrado lá, vai, né? Não tem como, é impossível. Então, assim, é muito bonito, às vezes, as ideias que algumas pessoas têm, mas elas esquecem de pensar nas pessoas, nos indivíduos. E é por isso que o liberalismo faz tanto sentido na hora de fazer essa análise. Como que as pessoas querem viver? Como é que as pessoas... Qual que é a cidade que as pessoas querem? E não a cidade que os burocratas querem que as pessoas vivam. Então, por isso que o liberalismo dá uma liga muito, muito forte quando a gente fala de questões municipais. Legal. E o adensamento das cidades, a possibilidade da cidade ser mais adensada, mais condensada, vamos dizer assim, ajuda na questão do transporte, né? E é justamente isso que esse excesso de regulamentação acaba impedindo, né? Isso, porque se você adensa mais a cidade, a quilometragem fica menor. Sim. Você menos quilômetros, o custo de manutenção do sistema é menor e aí fica muito suscetível você ter um sistema sem a necessidade de subsídio, de uma suplementação de orçamento que a tarifa dá conta de pagar. Mas mesmo assim, se a gente tira uma série de regulamentações também, que são danosas, a gente poderia também, por exemplo, estar liberando mais receitas extratarifárias para o sistema. Então a gente pode buscar outro tipo de receita que não seja o subsídio como forma de fomentar o sistema de transporte. Mas hoje a gente tem muita amarra legal que trava o sistema ser inteligente. E a gente está hoje falando de cidades inteligentes, hoje está na moda falar cidade inteligente, mas eu vejo, infelizmente, muitos governantes, muitos prefeitos, achar que cidade inteligente é pôr pardal para ficar tirando foto e multando os outros, né? Sendo que tinha que ser o contrário. A cidade é um local extremamente denso de informações. Quantas informações os celulares das pessoas estão gerando para a gente ver como que as pessoas se comportam, para a gente, a partir dessas informações, construir o sistema de transporte. E não fazer o contrário. O burocrata decide que agora a linha vai do lugar tal até o lugar tal, e aí as pessoas têm que se adaptar. Tinha que ser o contrário. E nessa era de informação que a gente está tendo, era para estar acontecendo. Política de dados abertos do sistema, né? O 5G está chegando aí para realmente trazer um grande benefício dessa informação ser mais factível, acessível, aberta, porque podem vir empresas que falam assim, olha, eu gostei, eu quero trabalhar com esses dados, eu quero oferecer um serviço a partir desses dados, porque eu vi que eu consigo oferecer algo com viabilidade econômica para mim, que atende a população, e aí você cria uma lógica nova para o transporte. Legal. E eu percebo, a gente estava falando de adensamento, né? Eu percebo que os burocratas parecem ter medo dessa palavra, né? Fala em adensamento, parece que eles já ficam receosos. Não, como assim, né? Vai adensar a cidade? Mas você comentou sobre outras tarifas, né? Como que você chamou? Receitas extratarifárias. Receitas extratarifárias. Nós sugerimos aqui a possibilidade de publicidade nos ônibus, como uma forma de ter uma receita extra, né? Que outras possibilidades você enxerga, assim, para diminuir? Outras possibilidades. Você poderia pegar as estruturas dos terminais de ônibus, né? Os terminais, e que você tem os tubos, né? E você fazer um trabalho, não gosto muito dessa palavra, mas seria algo parecido, né? Você fazer um trabalho de especulação imobiliária. Você permitir que a empresa de ônibus, dona que faz o trabalho naquele terminal, você
você possa subir um shopping center ali. Algo que é muito comum em diversos países ao redor do mundo, onde você tem uma estação de metrô e naquela estação você tem um prédio que tem uma atividade econômica que a empresa faz a gestão. Por exemplo, em Goiânia nós temos a experiência no terminal rodoviário interestadual, né, de ônibus, que lá a gente tinha um terminal que era assim, era Cracolândia, era aqueles prédios, como todo prédio público, fica abandonado, é muito grande, não tem cuidado. Eles entregaram para a empresa fazer a gestão daquele espaço e eles transformaram num shopping. Então você tem um shopping junto com uma estação rodoviária e você tem um ambiente agradável, porque o cara quer deixar aquilo lá o mais interessante possível, ele tem uma renda que ele não depende só da renda das empresas de ônibus, e tem uma renda extra ali, que até dá mais dinheiro do que o próprio serviço lá, que ele foi no fato concessionado, que é a questão do terminal. Então a população ganhou, os usuários de ônibus ganharam, porque ficou um lugar melhor, tem praça de alimentação, como todo shopping center. Então assim, todo mundo se beneficiou. Por que não a gente repetir isso também para todo tipo de terminal rodoviário, urbano que a gente tem na cidade? Sim, legal. E você acha que esse modelo de concessão que a gente tem hoje, do jeito que ele é feito, é viável? Existe alguma coisa mais moderna que dê para melhorar o sistema de transporte? Sim, sim. Nós temos que lembrar que o nosso sistema de concessão é da década de 80. O mundo não é mais o mesmo da década de 80. Até o Muro de Berlim que existia na época não existe mais. Então, ainda bem. Ainda bem. Tudo é diferente, né? Então a gente tem que repensar tudo isso. Por exemplo, a legislação federal, quando a gente fala de concessão de serviço público, ele fala da questão da regularidade. Não faz sentido eu ter que ser obrigado, eu obrigar o meu concessionário à meia-noite estar rodando ônibus vazio na cidade. Porque ele está gastando diesel, ele está gastando funcionário na hora mais cara do funcionário. Por quê? Porque em nome da regularidade. Por quê? Porque na década de 70, na década de 80, você não tinha um negocinho chamado celular, que a pessoa podia olhar o horário que o ônibus vai passar. Então tinha que ter a regularidade. Realmente, de meia em meia hora tinha que passar. Hoje a gente tem a necessidade de meia em meia hora passar. É isso que eu falei do uso aberto de dados. A gente sabe que horas que as pessoas estão usando mais os ônibus. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na cidade de Belo Horizonte, que eu fiz esse questionamento. Falei assim, vocês sabem onde que as pessoas estão? Vocês usam os dados abertos? Vocês sabem onde os ônibus estão? Para começar, vamos lá. Vocês sabem aonde os ônibus de vocês estão? Quanto tempo, qual trecho que ele gasta a velocidade maior ou menor? Se não tem essa informação, desculpa, o planejamento de vocês é bola de cristal. Porque na década de 80 não tinha os recursos que a gente tinha hoje, de, por exemplo, pôr GPS em toda a frota. Toda a frota tem um GPS. Agora com o 5G vai ficar barato. Então, coloca GPS na frota toda. Faz um sistema de bilhetagem eletrônica que você consegue saber as efetivas horas de fluxo das linhas corretas, para não obrigar o concessionário hoje a ter que ter uma enormidade de número de ônibus, que linhas que precisam não tem ônibus suficiente, enquanto tem ônibus do outro lado da cidade rodando ônibus vazio. Então, dar inteligência para o sistema, porque a tecnologia está aí. A gente estava falando de tecnologia, né, do uso da tecnologia a favor, enfim, do desenvolvimento. E eu não posso deixar de mencionar aqui o caso da Buzzer, que foi o primeiro vídeo do nosso canal do Liberdade na Prática, foi justamente sobre o caso da Buzzer, né? Você tem falado bastante sobre esse novo modelo de negócio e como que isso pode ajudar. A gente falou agora de mobilidade urbana, então dentro da cidade, e a Buzzer vem para modernizar a mobilidade intermunicipal e até interestadual, né? Isso, não só a Buzzer, a gente tem outras empresas, tem a Flixbus. Olha que curioso, né? A Buzzer é realmente um modelo inovador, é uma empresa nacional, né, que veio de ideias das pessoas aqui do Brasil. Mas a Flixbus é uma empresa que trabalha com esse modelo na Alemanha, quase na Europa toda. Ela consegue usar tecnologia para fazer a integração de ônibus, de trem, de tudo lá, de transporte eles fazem. E os caras estão tendo dificuldade aqui no Brasil, porque a burocracia brasileira, a regulação brasileira é extremamente impeditiva, ela é feita realmente para manter os donos daqueles mercados sem concorrência. E o pior, o sistema de transporte interestadual, só fazendo um adentro aqui, nós temos mais de 5 mil municípios brasileiros, mas apenas 1.200 municípios têm serviço de ônibus. Caraca, olha aí essa informação. Os caras querem manter um monopólio de um sistema que não atende a população. Que não atende. Que ótimo. Ou seja, o liberalismo não é uma ideia para a gente tentar, não, está dando errado.
Tá tudo dando errado. Se tivesse dando certo, a gente ia falar assim, não vamos tentar liberalismo não, porque tá dando certo. Mas não tá dando certo, então vamos partir para abrir mercado, vamos trazer mais players no mercado para fazer funcionar. Adriano, eu gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas conversando com você, te fazendo mais um monte de perguntas, mas eu vou fazer mais uma, Aline, não me mate, para a gente encerrar. Você é professor e tem rodado o Brasil dando palestras, conversando com mandatários e pessoas que estão lá na ponta. E qual que você tem percebido que é a maior dificuldade de tirar o liberalismo dos livros e trazer para o dia a dia? É um pouco do que eu falei no começo aqui. O pessoal quer resolver o problema do transporte agora. O que a gente vai fazer agora para resolver o problema do transporte? Sendo que o transporte é um resultado de como a gente está construindo a nossa cidade. Então a gente precisa rever como a gente está construindo a nossa cidade, rever as regulamentações da nossa cidade, para as pessoas voltarem a viver nas cidades, terem interesse em voltar nas cidades, e aí a gente consegue resolver o problema da mobilidade. Então, hoje, o principal trabalho que eu faço, para defender a mobilidade, eu falo pouco de mobilidade, eu falo das outras coisas da cidade, que envolve toda a economia urbana, para poder melhorar, por resultado, a mobilidade urbana. Muito bom, gente. Acompanhem o Adriano Paranaíba, procurem o livro, tá vendendo ainda, né? Tá, na Amazon você acha Transportar é Preciso e tem o podcast Transportar é Preciso, porque não dá para ficar escrevendo livro todo dia, então aí eu faço podcast. E é ótimo o podcast, que eu já ouvi vários. E o Transportar é Preciso é muito legal que vocês usam o preciso com os dois sentidos, né? No sentido de precisão e no sentido de necessidade. Então é muito legal, o livro é muito bacana, gente. Comprem e sigam o Adriano Paranaíba. Adriano, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz com a nossa conversa, de aprender um pouquinho aqui com o nosso doutor em transporte. Que é isso, obrigado. Professor, obrigada mesmo. Valeu, pessoal, obrigadão. Isso aí. Você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, conta para os amigos, compartilhe, deixa um comentário e nos acompanhe. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.